Caio, eu estive vendo outro garoto. Estive vendo um recorte do seu programa sobre novelas. Estive vendo um outro garoto? Não. É outro garoto. Ah, um outro garoto. Outra pessoa, tá? Será isso? É um jovem. Estive vendo um outro garoto. Hoje é dia dos jovens. Certamente. Ô, Caio, eu estive vendo um recorte do seu programa sobre novelas. E vi um comentário no vídeo. Novelas não, foi sobre a Babilônia. É, sobre a Babilônia. Não é sobre novelas. Eu não... Você não dá essa abrangência toda. Foi sobre a Babilônia, porque a Natália Timber tava beijando a outra tinha beijado, dado um selinho muito mal dado na boca da Fernanda Montenegro. Eu estava lá em Tel Aviv, quando me mandaram aquele monte de vídeos de crente escandalizado. E eu estou acompanhando isso há 42 anos, quase 43. Agora em julho faz 43 que eu acompanho a mesma coisa. Crente surta nas mesmas coisas, tropeça nas mesmas idiotices. Então, gravei aquilo ali com vocês dentro do carro. Sim. Com você, Fernando, a Adriana estava bem atrasinha de mim. A gente estava indo para Jope. Eu ia pregar lá, quando eu gravei aquilo, na praia de Tel Aviv, dentro do carro. E bombou. Foi um negócio que chegou a 1 milhão de visualizações. Aquilo ali. Mas não foi uma opinião minha sobre novelas. Foi sobre aquele mimimi do negócio do beijo das nossas amigas. Eu era garoto e a Natália Timber já era uma mulher. E a Fernanda Montenegro também. Elas estão aí beirando os 90. Vixe, aquilo ali... Então, por favor, vamos parar de ser crianças. E aí? Então, eu vi comentário no vídeo que os cristãos primitivos não frequentavam os teatros da época. Aí fui atrás dessas informações, achei um site que se chama Igreja Primitiva, que cita Clemente de Alexandria, Tertuliano, Cipriano e o escritor David Berkot. Berkoff. Ele bota todo mundo. Berkoff, tanto quanto os pais da igreja antiga que ele citou, já li todos eles. Sim. E a sistemática de Berkoff, que fala... É lidíssima, é um texto obrigatório nas igrejas reformadas. Pois é, e que fala que Paulo escreveu muito mais do que as cartas que estão no Novo Testamento, sendo assim que se deve olhar para o passado para saber quantas vezes se reunir, cear, etc. Esses caras que citei, bobagem, menos né? O escritor, tudo isso é bobagem. Condenava, agora que é a questão dele, condenavam o teatro por ter cenas de morte, adultério, entre outras coisas. Minha pergunta é, Caio, então não se pode ver filmes de ação, guerra, mesmo sendo ficção? É errado isso, Caio? Olha, o maior teatrólogo do mundo foi Jesus. Aquelas parábolas de Jesus são todas histórias para serem vistas. Ele falava e o pessoal enxergava as histórias. E ele as falava em aramaico. O Joaquim Jeremias provou que levar o texto grego do Novo Testamento, traduzi-lo o mais literalmente possível para o aramaico, faz com que as parábolas de Jesus, que são histórias, são contos, são fábulas, são ilustrações, além de que são impregnantes da mente, ele as falava com rima, de modo que ninguém esquecia, porque era fácil para o homem antigo guardar aquilo que era falado com rima, as tradições orais, e frequentemente até o Velho Testamento tem textos que quando você lê no hebraico, eles vêm carregados de métrica, de rima, de uma beleza inesquecível. Por isso era tão fácil também memorizar. Agora, teatro, meu querido, veja o profeta Isaías andando nu 3 anos. O que é aquilo? É um teatro. Ou veja Jeremias amarrando um cinto, ou sepultando um cinto. Ou veja Ezequiel. Ezequiel é o rei do teatro. Toda hora Deus manda ele desempenhar um papel. Sai pelado aqui, nu, na frente de todo o povo, peladão, sem nada. Quando te perguntarem, você vai dizer, assim diz o Senhor, vocês vão com a bunda branca para fora, levados dessa cidade até a Babilônia.
Teatro. Aquele drama de Oséias é real, é teatro, é uma dramaturgia aplicada à vida concreta, mas é teatro. Vai, casa assim, 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 como a mulher que vai fazer contigo isso, assim, assim, porque é assim que eu amo esse povo de Israel e ele me retribui desse modo. Teatro. O Velho Testamento é entupido de teatro. O Apocalipse, meu Deus, o Apocalipse está cheio de cenas teatrais. São verdadeiros épicos teatrais as descrições do Apocalipse. E o cara vem com um papinho desse, não. Desculpa, Berkoff. Gerolf Berkoff. Berkoff é um cara bem intencionado, querido, antigo, ultrapassadíssimo. E fica esse povo alimentando a cabeça com um sujeito que, vivo hoje, não conseguiria entender os últimos achados da ciência, não ser demais para a cabeça dele. Os pais da igreja, esses que você citou, já segundo século, terceiro século, quarto século, em relação a que teatro eles estavam fazendo alusão? Eram os teatros romanos carregados de morte, de execução, de gladiador, de um monte de coisas que os nossos teatros, graças a Deus, não têm. Então tem teatro e tem teatro. Teatro é uma expressão artística, assim como, por exemplo, não fazer imagens de escultura. Ora, é absoluto isso? Claro que não. Sobre a Arca da Aliança, o que havia? 2 imagens de escultura de 2 querubins, com as asas tocando. Imagens de escultura. A gente vê, por exemplo, a descrição daquele templo de Ezequiel, o templo que cresce para dentro. Você entra por uma portinha pequenininha, ele vai ficando enorme, vai crescendo quanticamente, subatômico aquele templo. Lá, as paredes estão pintadas de um monte de representações vinculadas a uma leitura literalista das leis de Moisés, não deveriam estar ali, mostrando-nos simplesmente o seguinte: existe imagem de escultura e existe imagem de escultura. Existem aquelas imagens que são só esculturas e existem esculturas que são imagens culticas. Cada um é que tem que ter a cabeça e o discernimento para saber o que é. E assim, meu querido, o que você precisaria ler era o meu livro 100 Barganhas com Deus, que eu viajo por dentro das relatividades dessas histórias para você compreender a essas e a dezenas de outras acerca das quais as escrituras estão completamente carregadas e entupidas de teatralidades, de encenações, de representações pedagógicas e proféticas. Então, aquele período, quando essas pessoas que você citou na antiguidade falaram, o teatro que eles tinham eram os teatros nos quais Nero se inspirava. Nero já tinha morrido há muito tempo, mas era aquela linha de teatralidade romana perversa, maligna. Não estava se referindo, por exemplo, à quantidade de peças e tragédias gregas encenadas nos teatros e nos anfiteatros bonitas que Paulo cita. A gente lê, por exemplo, na carta de Tito, Paulo cita os poetas de Creta. Como ele cita em Atos 17, filósofos gregos e poetas gregos. Onde é que filósofos se apresentavam? No Areópago ou no teatro? Na Ágora. Onde é que os poetas se apresentavam? No teatro. E como é que Paulo conhecia isso? Porque para ele isso não era um problema. E ele disse, eles têm razão nisto que dizem. Gente, é tudo muito pequenininho. Aí a cabeça fica do tamanho de um alfinete. E vocês se tornam esses serizinhos abjetos, que não pensam, inadequados para a naturalidade da vida. Não faça isso com sua cabeça, meu filho.
Vá ler meu livro Sem Barganhas com Deus. E entre lá no meu site, comece a escrever arte, um monte de coisas no campo de busca. Você vai ter a sua mente dilatada, porque será uma tragédia se você crescer com a cabecinha assim, essa testinha amébica. Pelo amor de Deus, salve a sua mente da estreiteza dessas pessoas. VMV TV, o canal é você.